Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite à Associação Médica, na pessoa do presidente e em especial o doutor Marum, meu colega de profissão. E eu dizer que com essa fala do doutor Rony eu já me sinto à vontade, porque antes mais os médicos estavam falando, a doutora Carolina e o doutor Diogo também falou, mas a gente que é advogado, a gente que tem essa formação jurídica, a gente gosta de ver um pouquinho a coisa esquentar, e a coisa esquentou agora com a fala do doutor Rony. Ele passou muito a experiência dele como magistrado, e eu vou fazer um parênteses com um pedido de perdão para o doutor Marum, e passar um pouquinho da experiência de nós advogados. O que acontece? Quando a gente vai conversar com o pessoal da área da medicina e passar um pouquinho da realidade que nós vivemos, eu, em particular, eu sou especialista em direito médico, a gente saiu de Goiânia para fazer uma especialização em São Paulo. A gente, muitas vezes, quando vai falar de coisas que são dos corredores dos hospitais, muitas vezes a gente não é bem recebido pelo profissional da medicina. E quando a gente vê um magistrado vir aqui falar para os donos de hospital melhorarem o atendimento da recepção, para nós do direito médico, que somos especialistas, a gente está querendo dizer assim para vocês, vamos fazer gestão de risco? Quando o doutor Aldair, presidente do CREMEGO, falou que muitas vezes o problema entre o médico e o paciente é um prato cheio para o advogado, de certa forma sim, mas eu digo também, doutor Aldair, que nós, da área do direito médico, e nós que somos especialistas, nos apetece também fazer o direito preventivo, que foi isso que o doutor Rony falou aqui. Que dentro da área da medicina muitas vezes não é bem visto, né? Ou seja, não é costumeiro, na verdade, nós pacientes fazermos muitas vezes consultas de rotina para evitar danos maiores ou doenças mais graves no futuro. Do ponto de vista jurídico, isso também é feito. Eu vou contratar um advogado que entende dessa área e que vai chegar aqui na minha instituição ou no meu consultório e, dentro daquele mesmo problema, dentro do meu viver, ele vai pegar a lente do jurídico, a lente legal e ética, dizer quais são os problemas. E é isso que eu estou acostumada a fazer lá na PUC, na Faculdade de Medicina. Eu sou professora do 9º ao 12º período do internato, e nós temos uma disciplina lá na PUC, que eu entendo muito bem o Dr. Rony, eu sou apaixonada por trabalhar ali com o Dr. Paulo na Faculdade de Medicina, que chama Caso do Eixo. Então, para vocês que hoje tem vestibular da PUC, meu filho está fazendo vestibular daqui uns minutos, é 1h que começa, e lá essa disciplina, ela vai trabalhar casos clínicos, tem até 10 professores em sala de aula, olha o investimento, não é um professor em sala de aula, nós temos até 10 professores em sala de aula com esses alunos, cada professor tem sua formação, então temos professores advogados, nós temos professores administradores de hospitais, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e médicos, obviamente, todos para dar o seu olhar para o acadêmico de medicina sobre aquele caso clínico. Então, olha a preocupação da universidade, doutora. A preocupação da PUC hoje não é somente dar ao médico a formação médica, mas é ensinar aquele médico que o atuar dele tem consequências jurídicas, tem consequências sociais, e isso é muito importante. Então, vamos lá, vamos começar ao tema que a mim foi proposto, o médico e o direito do consumidor. Primeiramente, a gente tem que entender de onde nasceu esse ordenamento, né? Esse microsistema que é para defender o consumidor. E é pró-consumidor mesmo. Quando a gente pega a Lei 8.078, que é mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, a gente vê um sistema jurídico para a defesa do consumidor. E isso muitas vezes incomoda os médicos, né? Por quê? Porque hoje o ordenamento jurídico reconhece a relação paciente de uma maneira pacífica como uma relação de consumo, então logo aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e nisso muitas vezes, entre aspas, o consumidor sai na frente com um sistema legal protetivo e muitas vezes não é bem visto pelo médico. E eu vou mostrar mais na frente que as regras, elas se comunicam. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer
que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem horas que se aproxima com a conduta ética do paciente, com a norma ética do médico. Mas isso mais para frente eu vou mostrar para vocês. Então, em linhas gerais, o que é fornecedor para o Código de Defesa do Consumidor? Fornecedor é toda pessoa física, no caso médico, ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, formação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, que é onde entra o profissional médico. E no parágrafo 2º, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações trabalhistas, que aí nós temos a aplicação da CLT. A gente, como eu afirmei, nós temos um sistema jurídico protetivo que nasceu, né, na nossa Constituição Federal, né, de desejo do Constituinte, que diz no seu artigo 6º, que fala sobre os direitos básicos do consumidor. E aí ele fala que é direito do consumidor, portanto, é direito do seu paciente ter informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, no caso, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que representem. Então, quer dizer, o Código de Defesa do Consumidor está dizendo, em outras palavras, para você, médico, que você deve dizer para o seu paciente, de maneira detalhada, quais são os riscos cirúrgicos desse procedimento. Quais são os efeitos colaterais prováveis desse remédio que eu estou prescrevendo? É direito do consumidor. E aí eu faço um breve parênteses, como eu havia falado. De maneira não diferente, o Código de Ética de vocês também diz que vocês devem prestar informação ao paciente. Então, é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, né? Salvo quando a comunicação direta possa provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao seu representante legal. Então, quer dizer, muitas vezes o médico ele não se sente à vontade em dizer, eu acho um absurdo que apliquem o Código de Defesa do Consumidor na relação médico-paciente. Os médicos, eles são inconformados com isso de uma maneira geral, mas o seu próprio conselho está dizendo que você tem que informar seu paciente. E de uma maneira esclarecida. E isso, para nós estudantes do direito médico, é dizer o seguinte, como um exemplo que da área do direito poderia ser facilmente colocado. Quando eu digo para um cliente meu, me liga, doutora, como é que está meu processo? E ele fala assim, está concluso. Eu falo para ele, está concluso. Eu informei, eu passei uma informação para o meu cliente, está concluso. Agora, se ele entendeu, já é uma outra etapa dessa conversa. E eu tenho que explicar, olha, doutor, esse processo do senhor está com o juiz, vai ser tomada uma decisão, provavelmente essa decisão, na fase processual onde nós estamos, seja isso ou aquilo. Então, muitas vezes, a gente vê informações que elas não são acessíveis ao paciente. E, de fato, o médico informou, mas ele não esclareceu. O paciente está ali sem saber, de fato, o que vai acontecer, o que pode acontecer com ele. Também, da mesma maneira, né, ou seja, falando a mesma língua do Código de Defesa do Consumidor, é o Código de Ética também. É vedado ao médico deixar de obter o consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado. E aí vem aquela conversa, eu uso ou não o termo de consentimento informado e esclarecido? Vocês devem usar. Juridicamente falando, acho que nenhum advogado vai dizer para o seu cliente que é médico e falar para ele não usar. Mesmo porque a gente sabe que a relação médico-paciente é uma relação muito solitária e aquela pessoa que muitas vezes acompanha o paciente é um parente e aí o médico fica sozinho ali caso precise de uma testemunha ou de uma prova documental. Então, a gente recomenda que os médicos utilizem o termo de consentimento. Mas, na verdade, o Conselho Federal de Medicina não obriga a usar o documento. E sim,
prestar o esclarecimento, né? Então, como eu faço lá na PUC, eu trago para os meus alunos as realidades dos tribunais, né? E eu vou fazer isso com vocês agora, com relação a esse assunto que nós estamos falando, informação. Então, nós temos uma decisão aqui do Tribunal de Justiça de Goiás, que fala, ação de indenização por danos materiais e morais, responsabilidade civil do médico por falta de informação quanto ao risco da cirurgia, dano moral configurado, ausência de fato novo. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao médico o dever de informar o paciente quanto aos riscos da cirurgia a que é submetido, sob pena de responder civilmente por negligência do dever profissional. Não havendo, porém, erro médico no procedimento cirúrgico, sendo as sequelas apresentadas pela apelante, no caso a paciente, naturais e previsíveis pela própria natureza do procedimento, o valor da indenização pela falta de informação dos riscos deve ser significativamente inferior ao que seria em caso de dolo ou culpa. Vejam que, na verdade, nessa decisão, pelo que se vê, não ficou configurado o erro médico, né? Uma ação negligente, imprudente do médico, mas algum dano essa paciente certamente sofreu. E aí a gente não sabe se isso de fato foi um erro médico ou foi um risco inerente do procedimento. Então, principalmente quando a gente fala de cirurgias eletivas, a gente tem que passar a informação para o paciente, porque uma vez não provado que esse paciente, ele deixou de ser, não provado que ele foi informado, o médico vai responder civilmente pela falta de informação. E aí até pode entrar numa teoria no direito que chama perda de uma chance. Quando eu fiz minha pós-graduação, teve um caso emblemático que a gente estudou, que aconteceu na comarca de Campinas, no interior de São Paulo. E foi uma discussão relacionada à especialidade de oftalmologia. E é uma senhora que fez uma cirurgia, que eu creio que foi para cataratas, e o médico, no final das contas, pagou 40 mil reais de indenização para essa senhora. E, na verdade, resumindo, não ficou comprovado o erro médico, a senhora ficou cega. Não ficou comprovado o erro médico em razão daquele procedimento. O que de fato ficou comprovado é que aquela senhora não pôde analisar de maneira consciente entre escolher operar ou não, porque não ficou provado se o médico prestou devidamente as informações relacionadas àquele procedimento cirúrgico. E, na verdade, ele empregou o termo de consentimento informado e esclarecido, foi o que chamou bem a atenção de nós na época. E a decisão do magistrado foi mais ou menos a seguinte: lendo o termo de consentimento informado e esclarecido juntado, entendo que ele não se prestou à função que deveria, ou seja, informar e esclarecer a paciente sobre os riscos cirúrgicos. Porque eu, enquanto magistrado que me julgo no dever de ter um conhecimento um pouco maior que a média, e sendo a autora da ação uma senhora de pouca escolaridade, entendo que esse documento de nada serviu. Então, entendo que não prestou a informação devida à paciente, devendo ela escolher entre correr os riscos de uma cegueira ou continuar com a enfermidade. E aí a decisão continua, é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de relatoria do desembargador Carlos Escher, aqui de dezembro de 2014. E já foi explicado aqui em outras falas, vou repetir rapidamente, o Código de Defesa do Consumidor, quando ele fala de responsabilidade dos profissionais liberais, ele fala que essa responsabilidade, no parágrafo 4º do artigo 14, deve ser mensurada devido à apuração da culpa. E isso é o que nós chamamos no direito de responsabilidade civil subjetiva. E aí a gente traz esse desenho aqui para vocês que não são da área do direito entenderem. O médico, ele faz o ato médico dentro de uma ação ou omissão. Pode ser, quando a gente está falando de erro médico, e eu pessoalmente eu não gosto muito desse termo, porque parece que dá a entender que parece que o médico não pode errar. O médico ele pode errar.
Eu posso errar, o ser humano ele erra. Mas, na verdade, quando a gente começa a pegar os processos judiciais relacionados a erro médico, entre parênteses, a gente vê procedimentos de má conduta. Má conduta. Então, o médico que era para operar o olho direito, operou o esquerdo, ele não fez o checklist da cirurgia segura. Ele não obedeceu recomendações da Organização Mundial de Saúde, que fala disso desde a década de 90. Então, ele não errou, ele confiou demais no taco dele, achou que estava operando o olho certo, operou o olho errado, né? Então, a gente vê que caso essa ação ou omissão do médico, ou seja, essa conduta, ela traz um resultado danoso para o paciente, nós temos que verificar esse nexo de causalidade, ou seja, esse elo existente entre o dano sofrido pelo paciente e a ação ou omissão do médico. E aí nós vamos mensurar, o juiz vai mensurar o valor da indenização. Eu trago rapidamente outra decisão do nosso tribunal aqui de Goiás, que diz: direito civil e direito processual, serviço médico, obrigação de meio, como já foi falado aqui por outros palestrantes, e dizer que a regra é, de fato, uma obrigação de meio. Mas a partir do momento, como nós advogados também, nós trabalhamos pautados em obrigações de meio. Mas a partir do momento que eu olhar para o meu cliente e falar assim, nós vamos ganhar essa ação, já ganhou. Passou de ser de meio para resultado. Eu prometi um resultado para o meu cliente, eu falei, nós vamos ganhar essa ação. E o advogado, ele não pode falar isso para o cliente dele. É provável que sim, os riscos de ganho são, ou seja, as chances de ganho são grandes, mas eu não posso dizer para o meu cliente que nós vamos ganhar essa ação. Porque se eu disser, eu posso até dizer, mas se eu disser, eu vou ter que ganhar. Se o médico dizer, igual o doutor Aldair falou, que vai colocar o nariz da Gisele Bündchen, ele vai ter que colocar. Nem na cirurgia plástica ele deveria prometer isso, ainda que ainda seja reconhecida como obrigação de fim. Se eu disser para você que o médico disser que vai ter a cura, ele vai ter. Aquela obrigação que inicialmente era de meio, passa a ser de fim, porque ele prometeu um resultado para aquele paciente. O médico ele não pode prometer um resultado. A obrigação do médico é trabalhar usando de todos os meios que ele tem disponíveis para que tenha um melhor resultado. Mas garantir aquele resultado, aí passa, deixa para qualquer especialidade. Deixa de ser de meio e passa a ser de fim. Então, vamos lá. Responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, artigo 14, parágrafo 4º, CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Paciente portadora de doença cardíaca grave, inocorrência de negligência, imprudência ou imperícia. Na qualidade de fornecedor de serviço, o médico sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, contudo, sua responsabilidade, por força do parágrafo 4º, artigo 14, será apurada mediante verificação de culpa. Nas obrigações de meio, o serviço prestado pelo médico não é vinculado ao resultado, mas sim ao emprego de todos os elementos possíveis para alcançá-lo. O fato de não ter sido atingido o objetivo visado não conduz à responsabilidade civil do médico, que só restará caracterizada ante a ocorrência de conduta culposa decorrente de imperícia, negligência ou imprudência. A responsabilidade do hospital somente se configura demonstrada a culpa do médico, que no caso, a culpa do hospital, ela é objetiva, né? Não há que se avaliar a culpa. E essa foi uma decisão da doutora Beatriz, desembargadora aqui do nosso Tribunal de Justiça, agora em abril de 2014. Vamos seguir. Agora, estou com tempo? Sim? Agora, outra discussão que é desfavorável aos médicos em processos judiciais, em razão da vigência do Código de Defesa do Consumidor, que é a inversão do ônus da prova, né? Está dentro dos direitos básicos do consumidor, o artigo 6º, naquele mesmo artigo que eu falei para vocês que tem a questão da informação, está lá no inciso 8º. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova.
a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. É dizer, essa hipossuficiência, ela é técnica, né? Então, quer dizer, de uma maneira geral, eu tenho esse controle, eu comprei esse controle e ele não funciona mais. E eu não sei dizer o porquê que ele não funciona. Eu tenho uma hipossuficiência técnica com relação a esse problema que eu tenho aqui. Eu só sei que ele não funciona. Eu não sei dizer por que ele não funciona. A regra dentro do direito é aquela de quem alega deve provar, de uma maneira geral. Então, o ônus, o peso de provar que você é culpado é do autor. Nas relações de consumo, isso pode ser invertido a critério do juiz, né? Então, quer dizer, eu passo aquele réu que simplesmente se mantinha no status de defesa, ele passa, entre aspas, a ter que dizer que ele não é culpado. Sim? E isso é uma carga muito ruim para o médico. E, geralmente, as cartas de citações já vêm com o despacho da inversão desse ônus da prova, o que desestabiliza ainda mais o profissional. Não é fácil para o advogado lidar com esse ônus, com essa inversão do ônus da prova. E a maioria, por experiência profissional, muitas citações, não vou dizer a maioria, mas grande parte delas, elas vêm já com o despacho da inversão do ônus da prova. E aí é a hora que fica aquela questão. Eu não documentalizei meu atendimento. Eu atendi essa paciente há 4 anos, nem estava lembrando da existência dela mais. E eu não tenho mais documento, ou eu fiz de maneira ruim, e eu não tenho mais provas para dizer que eu sou inocente. Porque eu vou ter que provar que eu sou inocente, eu não vou ter que só me defender, em outras palavras. E aí é onde que entra aquele direito preventivo que eu falei para vocês no início da fala, que é muito importante. Fazer bem o prontuário, fazer com tempo, documentalizar todas as informações, fazer tudo devidamente. É fácil? Não é fácil. Eu vejo lá na faculdade de medicina que é quase o samba do crioulo doido, porque é muita gente em cima, é muita informação em cima de vocês, mas infelizmente o exercício da medicina hoje deve ser feito assim. Eu costumo dizer para os meus alunos, que são netos, que são filhos de médico, não pensem em vocês que vocês vão exercer a medicina da mesma maneira que seus avós exerceram, porque não vai. Não vai. E eu falo isso com propriedade, porque a doutora Caroline veio aqui falar que ela está abrindo a 2ª turma de Direito Médico aqui em Goiânia. E eu posso dizer em Goiás, porque se eu não me engano, né, doutor Marum, a UIPOG hoje é a única instituição aqui em Goiás que oferece o curso de Direito Médico. Em São Paulo, já tem várias instituições que oferecem o curso, né? É um ramo do direito que tem crescido, né? Ou seja, tem demanda. Então, fica um pouco complicado o exercício da medicina com essa alteração, e não é o advogado que tem feito isso. Isso é um prato cheio para o advogado, ou isso não é o advogado que faz isso. É a relação social que é modificada e faz com que haja tantos processos no judiciário com relação à área da saúde, esse crescimento todo que tem ocorrido. E eu digo isso também não só para a documentalização, é até para a própria forma de exercício da medicina. Vou comentar um outro caso aqui, que a gente estudou ele na pós-graduação, que foi um caso envolvendo anestesiologia. E, se eu não me engano, já era uma anestesiologia, pela fala da defesa dela, a gente via que era uma senhora já de idade, que eu acho que com mais de 25 anos de exercício da medicina, e ela não atuava de maneira muito negligente, porque ela fazia sala de parto e não acompanhava a recuperação anestésica das pacientes, das parturientes. E aconteceu um dia em que o hospital estava com déficit de corpo de enfermagem, ela não esperou, deu dormonite para a paciente, ela não assistiu o parto, ela deixou a paciente num canto, não sei bem dizer
pelo que a gente vê nos autos, era um canto no centro cirúrgico, e já começaram, toda a equipe já começou a fazer outra cesariana. E essa paciente, e a família toda babando em cima do neném, essa paciente num canto, né, ainda não havia totalmente se recuperado do ato anestésico, e quando a enfermeira chegou para chamá-la para subir para o quarto, ela não respondia a enfermeira. Então, chamava a paciente, ela não respondia, toda suja de vômito. Ela, por questões, aí os senhores doutores na medicina sabem dizer melhor do que eu, por questões, não sei, ela vomitou depois, né? Eu falo porque eu já fiz 3 cesarianas, eu vomitava de jato. Vomitava em quem estava perto. Então, quer dizer, eu não sei por que acontece isso, não sei por que acontece isso comigo, mas eu vomito depois de anestesia. E ela ficou sozinha, com dormonite, ela broncoaspirou o vômito e saiu direto para a UTI. E daí, passou 15 dias, essa paciente faleceu, com sequelas neurológicas terríveis. Então, quer dizer, e aí? Aí ela rasurou, essa médica rasurou o prontuário de 1 miligrama, se eu não me engano, para 5, não, era 5, ela rasurou para 1 miligrama o prontuário escrito. E depois ela fez um relato. Geralmente os anestesistas, os anestesiologistas, perdão, eles têm a ficha de anestesia. Só que ela abriu por conta própria, e é um direito dela, né? Um documento que ela intitulou de relatório da anestesia. E nesse documento, ela começou a falar que não sabe o porquê que a paciente entrou com maca no centro cirúrgico, que ela tremia tanto, que balançava tanto, que até a roupa dela tremia. Gente, isso é real, tá? Isso não, o Dr. Rony falou, isso aqui não é piada, isso é real. E que não conhecia o quadro clínico da paciente. Ela mesma me colocou isso. Então, quer dizer, ela confessou a tamanha negligência dela. Como que eu vou anestesiar uma paciente que eu não sei o histórico clínico dela? Quer dizer, ela deveria, segundo resolução do CFM, tem uma resolução que fala, se eu não me engano, é a 1816, que fala exclusivamente sobre o ato anestésico, e fala que ela tem que ter uma consulta prévia, e ela relata num documento que ela mesma abre, falando que ela não conhecia o quadro clínico da paciente. E ainda pior, ela coloca a data do parto, era a data X, ela fala que essa paciente foi direto para a UTI, transferida para um hospital público, porque a família era humilde, transferida para um hospital público, e lá faleceu depois de tantos dias. E na hora que ela coloca a data do relatório médico, ela coloca a data do parto. Então, eu posso entender que essa médica, ela tem o dom da mediunidade, no mínimo. Porque como que na data do parto, a data que ela coloca como data que ela realizou a elaboração daquele documento, ela sabia que aquela paciente ia ficar tantos dias na UTI daquele hospital, que ia ser transferida para o hospital Y, adivinhou até o hospital que ela foi transferida, e lá ficando tantos dias, ela em estado de agravamento, e lá faleceu, ela só pode ser mediúnica, para não dizer outra coisa. Então, lógico que, como o doutor Adair falou aqui, e outros médicos falaram aqui, ninguém faz faculdade de medicina para cometer um erro, para matar um paciente. Só casos extremos como desse ginecologista que falaram o nome dele aqui, que eu esqueci o nome, que foi noticiado no Fantástico, pessoas que têm problema, como advogado também, juízes, promotores. Ninguém quer lesar a sociedade, nenhum médico quer lesar o seu paciente. Mas essa médica confiou tanto no taco dela, que era de costume ela deixar a paciente e não acompanhar a recuperação anestésica e começar outro procedimento, que um dia deu problema. E ela não soube lidar com esse problema, elaborando documentos que a incriminaram, em outras palavras. Então, acontece, infelizmente acontece. E o atuar da medicina, ela deve ser revisto, sim, como foi dito aqui, com acompanhamento do pessoal do direito. E eu quero agradecer vocês, dizendo que dessa mudança do atuar da medicina, eu coloquei uma foto aqui, eu sou cristã, eu espero que Jesus abençoe todos os médicos nesse atuar de vocês, que vocês continuem fazendo benefícios para os pacientes, aos colegas que são advogados e que estão presentes aqui, também que Jesus continue nos auxiliando a sermos instrumentos de promoção de justiça social, agradecendo novamente o convite do Dr. Marum,
Muito obrigada.